O que gera consistência? Disciplina. E é tão difícil treinar disciplina, sabe por quê? Você não vai e entra em forma depois de um treino ou 2 treinos. E isso é algo complicado. Ainda mais nos dias de hoje, quando a gente fala aí que é tudo tão imediato, né? E você abrir mão daquelas recompensas de curto prazo para pensar naquilo que é o mais importante. Aqueles pequenos ganhos de curto prazo, mas você não constrói alguma coisa. Eu estava com o Bruno agora recentemente na Itália, que meu filho está lá jogando, e ele está escrevendo um livro. Tem uma série de reflexões. Como é que ele doou aquela dor e como é que aquilo fez dele um cara em condições de lidar com a pressão maior de jogar em casa no Rio de Janeiro e ter que ganhar. Nós buscávamos uma coisa que chamada consistência, que o Brasil tinha aquela coisa do talento, mas faltava alguma coisa que gerasse consistência. O que gera consistência? Disciplina. Né? Disciplina é consistência, você de novo. Então, assim para mim, quando eu paro e olho hoje, lendo coisas que eu leio e tentando estudar e ver, eu faço tanta coisa do processo que te linka com os nossos estoicos, com tantos filósofos ao longo do tempo, que falam, caramba, a história, a excelência é um hábito, na verdade, Aristóteles. Então, assim, é o hábito. Então, o que eu tentei foi implementar um hábito, criar processo. Eu falo sobre... E é tão difícil treinar disciplina, sabe por quê? Porque o fruto, o resultado positivo da disciplina, ele é resultado de um processo acumulativo. Você não vai e entra em forma depois de um treino ou 2 treinos. Você não estuda um tema e depois você leu algumas páginas, você se tornou um conhecedor daquele tema. São livros, são textos, são estudos, você vai. Né? Você não faz uma dieta depois de um dia sem cerveja e tal, você zerou a conta. Pá. E isso é algo complicado. Ainda mais nos dias de hoje, quando a gente fala aí que é tudo tão imediato, né? Então isso é uma coisa que hoje me faz refletir e pensar muito. É uma ideia de baixa preferência temporal para você ter disciplina, né? Você pensar lá no longo prazo, não adianta você achar que vai fazer um negócio e daqui a 2, 3 dias a coisa vai estar acontecendo. Isso é longo. E o fruto é exatamente daí. É você abrir mão daquelas recompensas de curto prazo para pensar naquilo que é o mais importante. Né? Quando a gente para e pensa, pode pensar em extrapolar para qualquer área. Não vamos um benefício aqui de curto prazo, mas você não vai gerar algo de longo prazo. No ambiente político, por exemplo, no ambiente da nação, aqueles pequenos ganhos de curto prazo, mas você não constrói alguma coisa. Para que você melhore a situação, eu tenho que passar por algumas questões hoje para que eu melhore essa situação da Previdência. Vamos ter que fazer algum sacrifício para que a gente possa ter um futuro. Então tudo é, de alguma forma, ligado à disciplina, à consistência ao longo do tempo. E você pega isso, o esporte ele só traz cores vivas para situações do mundo real. Quem é que nunca disse, olha, foi suado botar o nosso Beyond the Cave de pé? Mas às vezes você está sentado numa sala com ar-condicionado, você não soa uma gota. O esporte ele é literal, você sua. Mas o processo de, difícil, a gente corre atrás, e apoiadores, e chamar gente e tal, o processo é o mesmo, sabe, de batalhar, né? Então acho assim, é bacana que traz as cores. É literal, foi duro. A dor, ela é parte presente, física mesmo, né? Mas quando foi doído fazer. Você não tem uma dor física, está sentado numa cadeira bacana, mas é a dor da entrega, do processo mesmo. E você está lendo Sêneca falava isso, né? Que nem todo prazer deve ser perseguido. Sêneca tem uma muito legal, que eu acho que resume muito bem o que você falou. Falou o seguinte: o ouro é forjado no fogo, assim como os grandes homens na adversidade. É isso. É muito estoico isso, muito forte. Então, e olha como eu falo que extrapola. Por acaso, eu vi um vídeo daquele, um cantor, um rapaz desses pop, Ed Sheeran, tem fazendo sucesso. Sim. E ele fala sobre isso, ele fala, olha, não aprendi nada no sucesso, só nas derrotas. Ele vai falando, e a carreira é isso aqui. Com as failures, né, as falhas, as percalços foram ensinando e moldando, né? É o fogo, é a derrota que dói, né, que machuca e tal. E como é que você lida com isso? Tem, assim, uma experiência muito interessante. Eu estava com o Bruno agora recentemente na Itália, que meu filho está lá jogando. Passamos uma semana lá, eu e as meninas, 2 filhas e ele. Consegui tirar uma semaninha para passar com eles ali. E ele tá escrevendo um livro, mas eu falei, cara, espera o ciclo Paris, né? Porque aí você conclui um ciclo e aí você tem, você fecha, tem histórias, tem reflexões ao longo do ciclo. E em italiano é dal buio all'oro, quer dizer, da escuridão ao ouro, porque quando a gente perde Londres e a gente ganha depois da forma que perdeu. Porque aquela história, é uma história interessante, quando aquela geração do vôlei e a geração das seleções de vôlei hoje, em função de grandes resultados, a geração não ganha as prata. A gente vibra com uma prata de um atleta que, né, poxa, não tinha uma... Caramba, o Jake Paul ganhou uma prata, cara, que maravilhoso. Aquela geração, ela perdia o ouro. Era frustração, não era, uma medalha olímpica, entendeu? Então era... E ele fala isso, que ele ficou 4 anos sem conseguir ver o jogo, etc. Tem uma série de reflexões.
como é que ele doou aquela dor e como é que aquilo fez dele um cara em condições de lidar com a pressão maior de jogar em casa no Rio de Janeiro e ter que ganhar. Então tem que parar e olhar, é um processo estoico mesmo, de aprendizado estoico, assim, muito legal.